O som do silêncio num salão apinhado de gente é algo que poucos conseguem verdadeiramente descrever, pois não é a ausência de ruído, mas sim a presença sufocante da indiferença. Imaginem o estalar rítmico de centenas de leques de seda, o tilintar metálico e cristalino de colheres de prata contra a porcelana mais fina da Europa e o sussurro constante de sedas e cetins que se roçam como se fossem o aviso de uma tempestade iminente. No centro desta opulência, o ar cheira a cera de abelha derretida, a fumo de candelabros que ardem há horas e ao perfume pesado de jasmim e lavanda que as damas usam para esconder o suor do nervosismo e a acidez da inveja. A luz, filtrada por milhares de prismas de cristal que pendem do teto, não ilumina apenas o espaço, ela disseca cada rosto, cada joia e cada falha, transformando o Palácio Real numa mesa de anatomia onde a reputação é o único órgão que importa manter intacto. Ela estava ali, encostada a uma coluna de mármore veteado, sentindo o frio da pedra atravessar o tecido fino do seu vestido, uma peça que, embora digna, parecia empalidecer perante o brilho agressivo das outras debutantes. Para os olhos distraídos da corte, ela era apenas uma sombra, uma mancha de cor desbotada num quadro de pinceladas vibrantes. Podia sentir o olhar pesado da sua mãe do outro lado do salão, um olhar que não carregava amor, mas sim o peso de uma dívida não paga, a desilusão de uma mercadoria que ninguém queria comprar. Cada dança que começava era um novo golpe, um lembrete sonoro de que a sua existência ali era meramente decorativa, ou pior, invisível. Os violinos choravam uma valsa que parecia troçar do seu isolamento, e a vibração das cordas ressoava no seu peito como um batimento cardíaco descompassado. As horas passavam com uma lentidão cruel, e a poeira dourada que dançava nos raios de luz parecia ser a única coisa disposta a fazer-lhe companhia. Observava os pares que rodopiavam, as risadas que soavam como vidro a quebrar e a forma como os homens evitavam o seu quadrante do salão, como se a sua falta de fortuna ou a sua timidez fossem uma doença contagiosa. O chão de madeira encerada brilhava tanto que ela conseguia ver o reflexo dos seus próprios pés imóveis, dois pontos estáticos num oceano de movimento. A solidão no meio da multidão tem um sabor metálico, uma mistura de sangue e ferro que sobe a garganta quando percebemos que poderíamos desaparecer naquele exato momento. E ninguém, nem mesmo o mestre de cerimônias, notaria o espaço vazio. De repente, a música não parou, mas a atmosfera mudou, como se uma corrente de ar gelado tivesse invadido o salão vinda das profundezas da terra. O som das conversas baixou de tom, transformando-se num murmúrio sibilante que percorreu as paredes como o rasto de uma serpente. As portas pesadas de carvalho e bronze na extremidade oposta do salão abriram-se com um estrondo que silenciou os violinos por um batimento cardíaco. Não foi uma entrada anunciada por trombetas ou por um arauto de voz estridente. Foi uma entrada marcada pelo peso da presença. O homem que cruzou o limiar não trazia as cores berrantes da moda atual, mas sim um preto absoluto, um veludo tão profundo que parecia absorver a luz das velas em vez de a refletir. Ele era o duque cuja reputação precedia o seu nome, um homem de quem se falava em sussurros atrás de portas fechadas, cujas terras eram descritas como lugares de névoa eterna e cujo coração, diziam as línguas mais afiadas, fora forjado nas chamas de uma guerra que ninguém queria recordar. A sua pele era pálida como o pergaminho antigo, e os seus olhos, escuros e impenetráveis, percorriam a sala com uma autoridade que fazia os homens mais valentes desviarem o olhar. O som das suas botas no chão de madeira era um compasso lento e deliberado, cada passo uma declaração de domínio que fazia o ar parecer mais rarefeito, mais difícil de respirar.
A multidão abriu-se diante dele como o mar vermelho, criando um corredor de medo e fascínio. As mães puxavam as filhas. Para perto, os pais endireitavam as costas numa tentativa fútil de igualar a sua estatura moral, e o silêncio tornou-se tão espesso que se podia ouvir o pavio das velas a estalar. Ele não olhava para a realeza no trono, não olhava para as belezas mais famosas da capital que agora tentavam desesperadamente atrair a sua atenção com pestanejos calculados e sorrisos ensaiados. O seu olhar era uma bússola que ignorava o norte magnético da conveniência social, procurando algo que mais ninguém conseguia ver. Ela, ainda encostada à sua coluna, sentiu um arrepio que lhe percorreu a espinha, um instinto primordial que dizia para se esconder, para se fundir ainda mais com a pedra fria. No entanto, algo nela se recusou a baixar a cabeça. Pela primeira vez naquela noite, a invisibilidade que tanto a magoara tornou-se o seu escudo. Observou-o caminhar, notando a cicatriz quase imperceptível que lhe cortava o canto da sobrancelha e a forma como as suas mãos, grandes e calejadas, descansavam ao lado do corpo com uma quietude perigosa. Ele não era um homem de salão, era um predador num jardim de flores de papel. Para espanto absoluto de todos os presentes, o duque não parou junto à mesa das bebidas, nem se dirigiu ao monarca para prestar as vassalagens de praxe. Ele continuou a caminhar, atravessando o epicentro do salão, ignorando as vênias e os cumprimentos sussurrados. O seu percurso era uma linha reta, implacável, que cortava a diagonal do palácio em direção ao canto mais escuro, a zona onde a luz mal chegava e onde os esquecidos se refugiavam. O murmúrio da multidão subiu de tom, uma cacofonia de confusão e descrença. Quem era? Ela? Onde estava a lógica de tal escolha? A distância entre os dois encurtava-se a cada segundo. Ela conseguia agora sentir o cheiro dele, uma mistura perturbadora de terra molhada, couro velho e sândalo, um aroma que não pertencia àquele ambiente artificial. O seu coração batia com tanta força que ela temia que o espartilho se rompesse e a sua respiração tornou-se curta, superficial. Quando ele finalmente parou à sua frente, a sombra dele engoliu-a por completo, protegendo-a das luzes ofuscantes e dos olhares inquisidores do resto do mundo. Por um momento eterno, o tempo parou. Os violinos perderam o fôlego, os leques ficaram imóveis no ar e até o rei se inclinou para a frente no seu trono de ouro. Ele não se curvou de imediato. Primeiro, olhou-a nos olhos com uma intensidade que parecia despir-lhe a alma de todas as defesas que ela tinha construído ao longo de anos de negligência. Não havia piedade naquele olhar, nem zombaria. Havia apenas um reconhecimento profundo, como se ele tivesse encontrado uma relíquia perdida num campo de destroços. O duque estendeu a mão, uma mão que parecia capaz de esmagar pedra, mas que agora aguardava com uma paciência infinita. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio da indiferença. Era o silêncio do choque. O momento de vácuo que precede um trovão que mudará para sempre a paisagem de uma vida. E ali, sob o olhar de 1000 pessoas que a tinham considerado nula, a rapariga invisível sentiu o primeiro toque da realidade. Os dedos dela, trêmulos e gélidos como o mármore das colunas que a rodeavam, hesitaram por uma fração de segundo antes de repousarem na palma da mão dele. O contacto foi como o estalar de um relâmpago silencioso. A pele do duque era quente, marcada por uma aspereza que falava de campos de batalha e rédeas de cavalos selvagens. Um contraste absoluto com a suavidade artificial das luvas de seda que cobriam as mãos dos outros aristocratas. Naquele toque, o mundo exterior, com os seus sussurros maliciosos e o brilho gélido das joias da corte, desvaneceu-se. Ela sentiu o calor dele subir-lhe pelo braço, derretendo o gelo que lhe envolvia o coração há tanto tempo. O duque fechou os dedos com uma firmeza
possessiva, não como quem pede permissão, mas como quem reivindica um tesouro que todos os outros foram demasiado cegos para ver. Um arquejo coletivo percorreu o salão, um som, semelhante ao vento a passar por entre agulhas de pinheiro. As matronas apertaram os seus leques com tanta força que as varetas de marfim rangeram, e as jovens herdeiras que momentos antes ostentavam sorrisos de triunfo, sentiram o gosto amargo da humilhação subir-lhes à garganta. O rei, imóvel no seu trono, estreitou os olhos, observando a cena com uma curiosidade predatória. O duque de Arundel, o homem cujo nome era proferido em tons baixos nas tabernas e em pânico nos conselhos de guerra, o homem que evitara todas as armadilhas matrimoniais e desprezara as mais belas flores da nobreza, tinha escolhido a sombra. Tinha escolhido a rapariga que ninguém via. Os músicos, recuperando-se do transe de espanto, elevaram os arcos. O som de um cravo começou a tecer uma melodia lenta, melancólica e profunda, uma peça que exigia uma gravidade que poucos ali possuíam. Ele puxou-a para o centro do salão, para o círculo de luz, onde a poeira dourada dançava sob os candelabros de cristal. Cada passo que ela dava parecia o primeiro de uma nova vida. O roçar do seu vestido de seda barata contra as calças, de veludo escuro dele, produzia um som suave, um sussurro de segredo partilhado. Ela sentia o peso dos olhares, milhares de olhos que eram agora agulhas de inveja, mas quando olhava para cima, via apenas a linha austera do maxilar dele e a cicatriz quase imperceptível que lhe atravessava a têmpora esquerda, um mapa de sofrimentos que ela, de alguma forma, compreendia. O ar no salão tornou-se mais denso, carregado com o aroma das velas de cera de abelha que começavam a derreter, vertendo lágrimas douradas pelos suportes de bronze. Enquanto rodopiavam, a rapariga percebeu que o duque não dançava como os outros. Não havia nele a leveza afetada ou os gestos ensaiados dos cortesãos. Os seus movimentos eram econômicos, poderosos e carregados de uma intenção sombria. Ele guiava-a com uma precisão absoluta, protegendo-a das colisões deliberadas de outros pares que tentavam perturbar o seu ritmo. O mundo ao redor deles transformou-se num borrão de cores. O azul profundo das fardas, o carmesim das tapeçarias, o brilho ofuscante dos diamantes. Mas o centro daquele furacão era o silêncio que os unia. Ela podia sentir o pulsar do sangue na mão dele, um ritmo constante que parecia acalmar a tempestade dentro do seu próprio peito. Pela primeira vez, a sua invisibilidade não era uma maldição, mas um refúgio que ele tinha decidido invadir. O duque inclinou-se ligeiramente, o seu rosto a escassos centímetros do dela. O cheiro de sândalo tornou-se mais intenso, envolvendo-a como um manto. Ele não disse uma palavra, mas os seus olhos, escuros como poços de águas profundas, comunicavam uma promessa que ela ainda não conseguia decifrar. Algo que ia muito além da etiqueta de um baile real. Era o reconhecimento de uma alma que tinha habitado as margens da existência, tal como ela. Nas galerias superiores, as sombras alongavam-se, projetando figuras grotescas nas paredes decoradas com frescos de deuses e heróis. A música atingiu um crescendo, os violinos chorando uma nota, alta que parecia suspensa no tempo. Naquele momento, ela sentiu-se como se estivesse a caminhar sobre a superfície de um lago congelado, ciente da profundidade abismal abaixo dela, mas, estranhamente, sem medo. O duque não era o salvador que ela tinha imaginado nos seus sonhos de infância. Ele era algo mais real, mais perigoso e infinitamente mais magnético. Ele era o fogo que consumia a palha das aparências, deixando apenas a essência nua das coisas. À medida que a dança prosseguia, o escândalo transformava-se em fascínio mórbido. Os sussurros tornaram-se um zumbido constante, uma colmeia de intrigas que tentava compreender o inexplicável. Por que ela? O que vira o lobo do norte naquela criatura pálida e sem adornos?
Mas, enquanto os outros procuravam razões políticas ou vinganças ocultas, a rapariga sentia a verdade na pressão dos dedos dele na sua cintura. Ele não a escolhera para desafiar a corte, nem para insultar as famílias poderosas. Ele escolhera-a porque, na vastidão daquela sala cheia de máscaras de porcelana e sorrisos de vidro, ela era a única coisa que respirava, verdadeiramente. O calor das tochas nas paredes começava a tornar o ambiente opressivo, mas ela não sentia o peso do espartilho nem a rigidez do protocolo. Sentia apenas a flutuação, a sensação de ser, pela primeira vez, o centro de um universo que antes a expulsava para as margens. As luzes dos candelabros pareciam agora refletir-se nos olhos dele, criando constelações privadas que só ela podia navegar. O tempo, que outrora se arrastava em horas de solidão nos jardins esquecidos da propriedade do seu pai, agora fugia entre os seus dedos como areia fina. Cada segundo daquela dança era uma revelação, um despir de camadas de vergonha e insignificância que ela tinha usado como armadura durante anos. Quando a melodia começou a desvanecer-se para o seu final inevitável, um silêncio novo e pesado caiu sobre o salão. Não era o silêncio do choque inicial, mas o silêncio do reconhecimento de uma mudança, de poder. O Duque de Arandali parou exatamente no centro da Rosa dos Ventos incrustada no chão de mármore. Ele não soltou a mão dela imediatamente. Manteve-a ali, elevada, como se estivesse a apresentar ao reino não uma curiosidade, mas uma rainha soberana. Os olhos dele percorreram a sala, desafiando qualquer um a proferir a primeira palavra de escárnio, e os nobres desviaram o olhar, incapazes de sustentar a ferocidade daquela proteção. A rapariga invisível já não existia. No seu lugar, sob a luz moribunda das velas que começavam a apagar-se, estava uma mulher cujo rosto refletia a força daquele que a tinha escolhido. O cheiro da noite, um sopro de ar frio vindo das janelas altas e abertas, trouxe consigo o perfume do jasmim noturno e a promessa de que o baile era apenas o prelúdio. Lá fora, os cavalos inquietavam-se nas suas cavalariças, o bater dos cascos no empedrado ecoando como um tambor de guerra. O mundo que ela conhecia, feito de bordados intermináveis e silêncios impostos, tinha ruído. E enquanto o duque finalmente se inclinava numa vênia lenta e carregada de significado, ela percebeu que o toque dele não tinha sido um salvamento, mas um despertar. O fogo tinha sido aceso, e nada naquela corte de gelo voltaria a ser o mesmo. A respiração dela, antes curta e contida, expandiu-se agora num ritmo que parecia compassar com o próprio pulsar das paredes de pedra daquela fortaleza de opulência. O calor da mão do Duque de Arandali ainda persistia na pele dela, uma marca invisível mas ardente que parecia separar o passado do presente com a precisão de uma lâmina de cirurgião. À volta deles, o ar estava saturado com o cheiro a cera de abelha derretida e o aroma pesado dos perfumes caros que agora pareciam sufocantes, relíquias de um mundo que ela já não habitava por completo. Os Zilpodzite. Sussurros começaram então a serpentear pelo salão, um som sibilante, como o vento a passar por entre frestas de uma ruína, enquanto as damas de companhia trocavam olhares carregados de uma inveja que beirava o pavor. Ela sentiu o peso das sedas do seu vestido, outrora uma farda de invisibilidade, transformar-se num manto de autoridade. Cada fibra do tecido parecia agora vibrar com a eletricidade residual daquele contato. O Duque não se afastou completamente. Ele permaneceu a uma distância de um sussurro, a sua presença uma sombra imponente que a protegia da voracidade dos olhares curiosos. O seu rosto, esculpido em linhas de uma severidade antiga, não demonstrava triunfo, mas uma aceitação solene de um destino que ambos tinham acabado de selar perante os deuses e os homens. Lentamente, como se estivessem a mover-se através de água densa,
eles começaram a afastar-se do centro da Rosa dos Ventos. O som dos seus sapatos no mármore polido era o único ruído que cortava a atmosfera estática. Cada passo era uma afirmação, um bater de tambor que anunciava a morte da rapariga que outrora se escondia nas sombras das tapeçarias, observando a vida acontecer aos outros como se fosse uma peça de teatro, a qual não fora convidada a assistir. Agora, ela era o centro da peça, e o palco ardia sob os seus pés. Eles atravessaram o corredor de nobres que se abria diante deles, como as águas de um mar agitado. Ela notou os detalhes que antes a intimidavam. O brilho, cruel nos olhos da condessa de Verron, o tremor nervoso nas mãos do jovem barão que nunca a tinha dignificado com um olhar, a palidez súbita do seu próprio pai, um homem que a tinha ignorado durante anos e que agora parecia não reconhecer o próprio sangue. Havia uma justiça poética no silêncio dele, um vácuo de palavras que falava mais alto do que qualquer reprimenda. Ao aproximarem-se das grandes portas de carvalho cravejadas de ferro que conduziam aos jardins suspensos, o ar tornou-se mais fresco, carregado com a umidade da terra e a promessa de liberdade. O duque estendeu o braço num gesto de uma cortesia que carregava o peso de um pacto inquebrável. Quando os seus dedos tocaram novamente o braço dele, não houve o choque da primeira vez, mas sim uma ressonância profunda, uma clareza de propósito que a fez erguer o queixo. Lá fora, a lua estava suspensa no céu como uma moeda de prata polida, iluminando os caminhos de gravilha branca que serpenteavam entre estátuas de deuses esquecidos. O som da música de câmara, agora abafado pelas paredes grossas do palácio, transformou-se num murmúrio melancólico, uma banda sonora para o fim de uma era. As sombras das árvores projetavam-se longas e distorcidas sobre o chão, criando um labirinto de luz e escuridão que parecia refletir o estado da sua própria alma. Eles caminharam em silêncio durante o que pareceram horas, embora o tempo tivesse perdido o seu significado linear. O duque parou junto a um pequeno balustre de pedra coberto de musgo, onde o cheiro das rosas antigas se misturava com o odor metálico do rio que corria lá embaixo, no vale. Ele olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade cintilavam como brasas moribundas, e a sua voz, quando finalmente quebrou o silêncio, era baixa e profunda, como o som do oceano a bater contra as rochas. Ele falou de como as sombras são o único lugar onde a verdade pode florescer sem ser corrompida pela luz cega da vaidade. Disse-lhe que o mundo que eles tinham deixado para trás, dentro daquelas paredes de ouro e hipocrisia, era um castelo de cartas pronto a cair ao primeiro sopro de coragem. Ela ouviu-o com uma atenção que transcendia os ouvidos, sentindo as palavras dele a instalarem-se nos espaços vazios que a solidão tinha esculpido dentro dela ao longo dos anos. A rapariga que ninguém escolhera no baile percebeu, naquele momento, que a sua invisibilidade tinha sido, na verdade, o seu maior treino. Durante anos, ela tinha aprendido a ler os corações das pessoas através dos seus silêncios, a notar a mentira no brilho de um sorriso e a detetar a fraqueza por trás de um comando autoritário. O duque não a tinha escolhido por pena ou por um capricho momentâneo. Ele a tinha escolhido porque ela era a única naquela sala que possuía a visão necessária para o que estava por vir. Um vento súbito soprou do norte, agitando as copas das árvores e fazendo o seu vestido flutuar como uma névoa escura. O duque voltou-se para ela, a luz da lua capturando a cicatriz quase imperceptível que lhe atravessava a têmpora, um lembrete de batalhas que o mundo preferia esquecer. Ele estendeu a mão, não para a guiar desta vez, mas para tocar, com uma delicadeza surpreendente, na face dela. O calor daquela pele contra a sua era a única coisa real num mundo de aparências. Ela não desviou o olhar. Pela primeira vez na sua vida, sentiu-se perfeitamente ancorada, sem medo da tempestade que os sussurros da corte certamente iriam
desencadear na manhã seguinte. As alianças políticas seriam testadas, escândalos seriam fabricados e o nome dela seria arrastado pela lama dos salões de chá. Mas nada disso tinha poder sobre ela. O fogo que o Duque mencionara não era apenas uma metáfora para a mudança social. Era o despertar da sua própria vontade, uma labareda que tinha sido alimentada por anos de desprezo e que agora estava pronta para consumir tudo o que a tentasse prender. Ao longe, o som de uma coruja ecoou pelo vale, um som solitário que marcava a mudança das horas. O baile estava a chegar ao fim, os convidados começariam em breve a retirar-se para as suas carruagens, levando consigo as histórias distorcidas daquela noite. Mas enquanto caminhavam de volta, para o brilho fraco das tochas que ladeavam a entrada lateral do palácio, ela sabia que o seu regresso não seria uma submissão. Cada degrau de pedra que subiam era uma ascensão para uma nova realidade. O Duque de Arundel caminhava ao seu lado, não como um salvador, mas como um aliado. A rapariga invisível tinha morrido na pista de dança, sob os pés de centenas de nobres cegos, e a mulher que renascera das suas cinzas tinha agora um propósito que faria tremer os alicerces do reino. O silêncio entre eles já não era um abismo, mas uma ponte, construída com a matéria-prima da compreensão mútua. Ao entrarem novamente nos corredores agora desertos, onde